Fala galera, beleza? Vamos continuar aqui com o desenvolvimento da nossa aplicação e eu quero falar hoje sobre duas coisas. As últimas atualizações, né, que foram feitas aqui no projeto e também sobre a preparação para publicação do app. Então a gente está bem próximo já de fazer a publicação do app. O que eu fiz aqui de modificação, né? Eu adicionei o que a gente chama de variáveis de ambiente, né? A nível aqui do launch.json e também criei uma classe específica que vai gerenciar isso dentro do nosso projeto. Lembram que aqui no GraphQL Service a gente chamava o endpoint da nossa aplicação diretamente, né? A gente colocou no lugar dessa informação, a gente colocou um endpoint, né? A informação aqui que vem lá do Hasura. Aí o que eu fiz? Criei uma classe chamada environment, tá? E essa classe tem alguns getters aqui. Ela vai ter nesse momento só um, mas é possível que ela tenha mais no futuro para a gente trabalhar com esses endpoints. E aqui eu fiz aqui, ó, atribuir uma chave chamada GraphQL Endpoint e ela vem direto do nosso ambiente, das nossas variáveis de ambiente definidas no projeto. E onde que a gente define essas propriedades, né, essas variáveis? Na documentação aqui do dartcode.org, a gente tem uma referência dessa informação, que é justamente o Dart Define. Esse Dart Define, ele é uma configuração de ambiente a nível de projeto aqui, e define valores que serão utilizados dentro do projeto. Nessa propriedade toArgs, a gente primeiramente define o traço Dart Define e depois atribui o valor, a chave e o valor das coisas que a gente quer. E quando a gente precisar chamar essas informações compiladas lá no início do projeto, a gente pode utilizar esse padrão, né? String.fromEnvironment, e a gente define aqui a chave que a gente atribuiu para buscar o valor que a gente quer, beleza? Se vocês observarem aqui nos arquivos da branch develop, dentro de .vs Code, eu atualizei aqui justamente com um readme, uma informação que vocês podem utilizar como referência, né? Então, qual que é a ideia? Criar o arquivo launch.json, que é o arquivo que fica dentro dessa pasta aqui do ambiente, e é aqui que vocês vão configurar as variáveis, né? Nesse caso aqui, o toArgs, ela vai ficar dessa forma, semelhante ao que a gente tem aqui, porém numa linha só, né? Dart define recebe, aí a chave recebe o valor. Nesse caso aqui o update with your endpoint quer dizer que você deve atualizar com a informação que vem lá do seu ambiente do Hasura de teste, tá? Também nessa mesma estrutura, você está definindo 3 processos de build. O padrão é o debug, o segundo seria o profile e o terceiro release mode, tá? Tudo isso vocês conseguem entender através daqui da documentação do Flutter, né? Como é que funciona, por exemplo, os tipos de build, todas essas informações que são necessárias para entender o funcionamento do app. Tá aqui nessa parte de build. Onde é que eu encontro build? Debugging Tools. Aqui, ó, Flutter Build Modes. Já vão ver que tem esses 3 tipos de build, né? O debug, profile, release. E aí você configura isso daquela maneira lá. A nível de IDE. A nível de terminal, é justamente aquela ideia de você fazer o Flutter Build, sei lá, APK, aí você passa a flag release, debug ou profile, ok? Continuando aqui com a nossa proposta, eu preciso agora atualizar algumas informações do app. Por exemplo, vocês vão ver aqui que o app ele tá com o ícone padrão, né, do Flutter, e o nome é igual o nome que a gente configurou lá no projeto inicial, quando a gente fez o Flutter Create Finance App. Esse é o nome que é configurado a nível de aplicação, né? Então a gente precisa atualizar isso aqui, além de outros detalhes que precisam ser atualizados para nossa publicação, tá?
A gente precisa, para isso, acessar essa parte da documentação que fala sobre deploy, que é o deployment, e aqui você tem a opção Build and Release an Android App. Aqui, ó, a gente vai abordar nesse vídeo essa parte aqui. E nos próximos a gente vai fazer essa de assinar ou de revisar algumas configurações e atualizar algumas informações ali a nível de build, beleza? No caso aqui da atualização do ícone, o que a gente tem? A gente poderia utilizar esse pacote, né? E ele serve para fazer justamente a geração desses arquivos, tá? Serve só para isso. Ele pega as informações de uma imagem e gera a partir dela os artefatos para substituição, né? Ali a nível de projeto do Android. Também para iOS, para Mac, Web e Windows. Serve para todos os casos. Porém, eu particularmente prefiro utilizar essa ferramenta, que é chamada de Icon Kitchen, em que você só sobe uma imagem, né, para lá e ele já mostra aqui, já faz o preview, tudo que você precisa saber em relação a esse ícone. Eu criei aqui a logo do app, né, que é bem simples, ela é bem objetiva, ela é bem inspirada também ali na ideia do Organize, que eu uso como aplicativo de gestão de finanças pessoais. E eu faço a exportação aqui dessa logo. Uma vez que eu exporto ela, eu já tinha exportado ela, mas vou exportar de novo. Que ela vai me dar no tamanho original, né? Que nesse caso o tamanho original é 1000. 1000 de altura, 1000 de largura. E eu faço a importação dessa imagem aqui para essa ferramenta, né? Vocês vão ver que ele já mostra aqui o preview da logo, né? Do ícone. Aqui nesse caso eu vou ter que atualizar para branco, para ele ficar com fundo branco. E esse padding aqui eu vou substituir e vou colocar 0, para ele ficar sem padding, porque inicialmente a imagem já possui esse padding. Eu coloquei um padding de 20% nesse caso aqui. O tamanho é de 1000 e o padding em relação à borda é de... Deixa eu ver. 100. Eu coloquei... Acho que 100. Coloquei um paddingzinho aqui que já está natural. E aqui ele vai manter esse nome, a IC Launcher, que é o mesmo nome que já tem por padrão. Caso a gente quisesse atualizar o ícone de iOS, de web, ele também já oferece aqui. Eu vou gerar só de Android por enquanto, tá? Eu vou fazer o download aqui dos ícones. Então, nesse caso, eu tenho aqui esse arquivo. Eu vou extrair aqui no output. Ele vai me gerar uma pasta, que é esse arquivo, essas informações aqui, ó. Dentro dessa pasta, vocês vão ver que é Android REST. O que eu vou fazer, né? Nesse caso aqui, eu vou abrir o meu projeto no mesmo lugar, né? Android app src main res. É aqui que estão os nossos arquivos de... Opa, não é new folder, é open, né? É aqui que estão os nossos arquivos de recursos, né? De imagem e tudo mais. Então eu vou fazer o seguinte. Aquela pasta que eu baixei, eu vou copiar, né, os arquivos de lá e vou colar aqui dentro. Eu vou substituir os que tem aqui e eu vou ver o que vai mudar, né? Vocês vão ver que esses arquivos, eles são todos arquivos de imagem. Porém, tem um arquivo bem aqui que é um XML. Esse XML, ele informa alguns caminhos, né, para você configurar no app. O que vai mudar em relação ao que a gente tem agora, né? Ele vai atualizar esse ícone e também vai atualizar a tela de abertura do app. Ele vai colocar como se fosse uma pré-splash.
E aí ele vai abrir com o ícone do aplicativo, tá? Após esse passo, a gente vai ter que atualizar o nome do aplicativo. Então, só o tempo de ele mostrar aqui, ó, ele já mostra o ícone. Se demorasse mais, ele carregaria aquela outra splash, né, de sincronização e tal, que é a nossa splash configurada a nível de código. E aqui ele já atualizou. O outro lugar que a gente atualiza uma informação específica é o nome da aplicação. E aí vem bem aqui, ó, no Android Label, que tá Finance App, a gente atualiza para Finance, que vai ser o nome da nossa aplicação uma vez publicado, né? Ele vai se chamar Finance. Daí coloca para rodar de novo, ele na próxima vez ele já vai buildar com o nome atualizado aqui, né? Vamos só confirmar essa atualização. Ó, já atualizou. Vamos ver? Beleza. Então a gente já tem duas informações muito importantes atualizadas: o ícone e o nome da aplicação. Com isso a gente conclui essa parte, tá? Eu vou só guardar aqui essas informações. Vou salvar aqui. Update. Icons and app name. E a gente já tem a nossa atualização da aplicação concluída, beleza? A gente se encontra no próximo vídeo para falar sobre o processo de assinatura do app para consequente publicação na loja, ok? A gente se vê no próximo vídeo. Até!